no sertão profundo onde o tempo parece correr diferente, e as noites são cortadas por uivos do vento, e silêncios que pesam mais do que palavras. Nasceu uma daquelas histórias assustadoras que passam de geração em geração sussurradas, ao pé da cama, ou contadas em volta do fogo, com olhos arregalados e coração acelerado. Tudo começou numa fazenda isolada chamada Cacimba Seca, onde morava a família Almeida, conhecida por sua fé e trabalho duro. O casal, Joaquim e Benedita, vivia com a filha mais nova, Lucia, uma jovem que encantava a todos com seu jeito doce e o dom de ouvir o que ninguém ouvia menos: os sussurros da mata, os avisos do vento, os chamados das águas secas. Diziam que Luzia era protegida por forças antigas e que a terra falava com ela. Mas foi numa noite sem luar, quando o gado se agitou sem motivo e os cachorros recusaram a sair do alpendre, que a tranquilidade da fazenda foi quebrada por algo que ninguém soube explicar. Luzia desapareceu. Nenhum sinal de luta, nenhuma trilha, só o seu vestido branco encontrado pendurado na porteira. Como se alguma ou alguma coisa menos quisesse deixar um aviso, o povoado inteiro entrou em choque. Enquanto as buscas se espalhavam pela caatinga, velhos do lugar começaram a murmurar nomes esquecidos. Falavam de uma entidade antiga, que voltava a cada 100 anos para cobrar uma promessa quebrada. Era o início de uma história que testaria a fé e a coragem de todos, revelando segredos enterrados há gerações. E como toda boa história assustadora, ninguém ali sairia ileso do que estava por vir. Logo nos dias seguintes ao desaparecimento de Luzia, a paisagem da fazenda Cacimba Seca começou a mudar de forma estranha. As folhas das árvores ficavam amareladas, mesmo fora da seca. Os animais sumiam das redondezas e os poços, antes abundantes, secaram sem explicação. O povo da vila começou a evitar o caminho que levava à casa dos Almeida, como se uma maldição pairasse sobre o lugar. Joaquim, tomado pela dor, cavava a terra dia e noite, tentando encontrar algum vestígio da filha, enquanto Benedita, em desespero, acendia velas e rezava sem cessar. Na terceira noite, os dois ouviram uma cantiga suave vinda do curral abandonado, uma voz feminina que chamava por ajuda. Quando correram até lá, só encontraram as marcas de passos descalços e um colar de contas que Luzia sempre usava, pendurado no pescoço de uma boneca feita de palha e pano podre. Os anciãos do povoado, então, reuniram-se e confirmaram que todos temiam. Aquela era uma das mais antigas histórias assustadoras do sertão. A da noiva da sombra, menos uma entidade que aparecia em tempos de desequilíbrio, atraída por promessas não cumpridas e por dores mal resolvidas. Diziam que, há 100 anos, um pacto havia sido feito com forças da mata para proteger as colheitas, mas que a dívida nunca fora paga. Agora, a entidade cobrava com sangue, e era Luzia quem havia sido escolhida. Joaquim decide quebrar o silêncio do passado e seguir pistas antigas para enfrentar o que jamais deveria ter sido despertado. Com cola de Luzia nas mãos e o coração destroçado pela dúvida, Joaquim resolveu procurar o velho Zé Ferrugem, um eremita que morava na parte mais funda da mata, conhecido por guardar segredos antigos e histórias que ninguém mais ousava repetir. O caminho até lá era tortuoso, atravessando trilhas que já não existiam nos mapas e cercado por árvores retorcidas que pareciam sussurrar ao vento. Quando finalmente encontrou o velho, Zé Ferrugem o recebeu com olhos fundos e voz embargada, dizendo que já esperava por ele. O ancião revelou que a fazenda Cacimba Seca havia sido erguida sobre um antigo cemitério indígena, onde rituais de proteção foram interrompidos à força quando os primeiros colonos tomaram a terra. Um desses rituais envolvia a oferenda de um bem precioso a cada 7 gerações, e segundo os cálculos do velho, a 7ª geração havia chegado. Luzia, com sua pureza e ligação profunda com a natureza, era o bem mais precioso da linhagem dos Almeida. O pacto fora quebrado, e agora a entidade se manifestava em forma de uma moça vestida de branco, com os olhos cobertos e os pés descalços, vagando em noites sem lua, para tentar resgatar sua filha. Joaquim teria de seguir os passos do ritual original, encarar os terrores da Mata Proibida, onde os vivos não são bem-vindos e os mortos ainda sussurram suas dores. As histórias assustadoras que ele ouvira na infância agora ganhavam carne, ossos e cheiro de morte. Com o sol desaparecendo por trás das serras e o céu tingido de vermelho sangue, Joaquim se embrenhou na Mata Proibida, com um rosário no pescoço, um punhal de prata herdado do pai
e o colar de Luzia bem guardado no bolso. A cada passo, a floresta parecia ganhar vida, menos galhos se moviam sozinhos. Vozes sussurravam nomes antigos no vento, e os grilos silenciavam sempre que ele tentava rezar. O caminho era marcado por 7 cruzes de madeira apodrecida, enterradas entre raízes tortas e cobertas por panos brancos esgarçados pelo tempo. Ao passar pela terceira cruz, uma figura pálida surgiu entre as sombras. Era uma mulher de cabelos longos, rosto coberto por um véu preto e pés cobertos de lama, menos o espírito da terra que vinha cobrar a dívida de sangue. Joaquim caiu de joelhos, tremendo, tentando lembrar dos ensinamentos do velho Zé Ferrugem. Com voz trêmula, começou a recitar os versos do ritual, enquanto acendia as velas que trouxera. Mas, a cada vela acesa, uma lembrança dolorosa vinha à tona. A infância pobre, a perda dos pais, o peso de ter se tornado um homem duro demais para ouvir a própria filha. Na penúltima vela, uma tempestade se armou no céu, e um trovão tão forte caiu que partiu ao meio uma árvore centenária bem à frente dele. Mesmo com o medo latejando nos ossos, Joaquim acendeu a última vela. Um silêncio absoluto tomou conta da floresta. Era o aviso. O espírito aceitara a oferenda menos, mas ainda faltava o mais difícil: enfrentar o próprio coração. A floresta, agora viva e consciente, queria mais que palavras, queria sacrifício. Era ali, naquela hora escura, que se separavam os covardes dos que faziam história, e Joaquim estava prestes a descobrir o preço real de se desafiar às histórias assustadoras que ecoavam pelas noites do sertão. O vento soprou gelado, apagando 3 das velas acesas. Joaquim sentiu o peso do tempo parar. Tudo ao redor se calou, menos nem os sapos coachavam, nem as folhas dançavam com o vento. Do centro da clareira, onde antes havia apenas terra batida, ergueu-se uma figura negra, envolta em fumaça, com olhos incandescentes como brasas. Ira ou Bit, não um animal de carne e osso, mas a própria encarnação do medo, do remorso e da raiva, menos. Tudo aquilo que Joaquim havia guardado no peito por décadas, agora em forma viva e monstruosa. O bicho não rugia, não gritava, apenas olhava, como se visse por dentro dele. Veio pagar sua promessa, Joaquim, sibilou a criatura, com voz de trovão abafado. E ali, naquela fração de tempo onde o mundo parecia respirar só por ele, Joaquim entendeu. O monstro não era da mata, nem das lendas, nem das histórias assustadoras contadas ao pé da fogueira. Era ele mesmo. Era o homem que se calou quando devia proteger, que se afastou quando deveria ouvir, que feriu com silêncio, que abandonou Luzia por orgulho e medo. Com os olhos marejados, ele tirou o colar da filha do bolso e segurou como se fosse sagrado. Eu vim para pedir perdão, e não para lutar. O bicho riu, como se zombasse de um tolo. Mas ao ver a lágrima escorrer pelo rosto do homem, recuou um passo. Joaquim então afundou o punhal de prata no chão, formando um símbolo que o velho Zé Ferrugem havia ensinado. A terra tremeu. A fumaça do monstro se espalhou em redemoinho, e aos poucos o breu se desfez, revelando a clareira novamente vazia, exceto pelas velas queimadas e o colar iluminado por uma tênue luz dourada. O ritual estava completo menos, mas o mais difícil ainda viria: voltar para casa com o coração limpo. Quando Joaquim deixou a clareira, o caminho de volta parecia diferente, não em trilhas ou árvores, mas no peso do ar e na luz do céu. O sertão, antes seco e opaco, agora pulsava com uma vibração silenciosa, como se a própria terra tivesse sentido a mudança dentro dele. Ao chegar na beirada da mata, foi surpreendido por uma brisa morna e o som leve de uma cantiga. Era a mesma melodia que ouvira na noite do desaparecimento de Luzia. Seguiu o som com o coração disparado até avistar a sombra de um juazeiro florido. Uma figura conhecida. Era Luzia, sentada no chão, vestida de branco, mas com os olhos vivos e o sorriso calmo. Ela não parecia assustada, parecia desperta. Disse ao pai que estivera protegida todo aquele tempo, levada por forças que queriam mostrar que o perdão, a humildade e o amor verdadeiro ainda tinham poder. Ela não foi sequestrada, foi escolhida como espelho do que estava adormecido dentro dele. Na vila, a notícia se espalhou como fogo em palha seca, e o povo, antes mergulhado em medo e superstição, começou a olhar o mundo com outros olhos. Benedita, ao ver a filha viva cruzar o terreiro da fazenda, caiu de joelhos em choro agradecido. A casa dos Almeida voltou a florescer,
e os poços tornaram a encher. Joaquim passou a ser visto não como herói, mas como o homem que aprendeu a lição mais difícil: enfrentar a si mesmo. E nas noites de lua cheia, quem passava perto da cacimba seca ainda ouvia a cantiga de Luzia, agora em paz com o mundo e com o passado. Assim se encerrava mais uma daquelas histórias assustadoras que começam em silêncio, atravessam o medo e terminam com redenção, não porque o monstro foi destruído, mas porque o homem soube reconhecer a escuridão dentro dele. Anos se passaram desde aquela noite em que o sertão pareceu parar de respirar. A história de Luzia e Joaquim virou sussurro entre os galhos e verdade viva nos olhos de quem passou a acreditar que algumas dores são tão antigas quanto a terra e que só podem ser curadas com coragem de alma. O povoado, antes marcado pela desconfiança e pelo medo, transformou-se num lugar de fé renovada. Crianças cresceram ouvindo a lenda do bicho que vivia não na mata, mas dentro do coração dos homens. E os mais velhos, que antes tremiam ao ouvir o nome da noiva da sombra, agora ensinavam que todo pacto tem consequência, mas que também há espaço para a reconciliação. Joaquim nunca mais foi o mesmo. Andava devagar, com o olhar sempre atento ao céu, como quem agradece o tempo inteiro. Luzia se tornou parteira e rezadeira, cuidando de todos como se cuidasse do próprio destino. O velho Zé Ferrugem sumiu da mata como fumaça ao vento, mas deixaram um caderno repleto de ensinamentos sobre o que não se deve esquecer. Dizem que de tempos em tempos, quando o vento assobia mais forte e os cachorros latem sem motivo, a mata relembra como um aviso para ninguém brincar com o que não compreende. E assim, essa história entrou para o rol das mais temidas e respeitadas histórias assustadoras do sertão. Não por monstros com garras, mas porque ela mostra o mais perigoso de todos: o silêncio do que nunca foi dito, o peso do que se esconde e a força de quem resolve quebrar esse ciclo. No fim, o verdadeiro susto não vem do escuro, mas da luz que a gente evita acender dentro da alma. Porque às vezes, para salvar alguém, é preciso primeiro se encontrar. E isso nem todo mundo tem coragem de fazer.